vocês agora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo Castro. Eu estou aqui desde agosto do ano passado. Eu cuido diretamente do desenvolvimento dos projetos. Todo projeto que requer algum tipo de recurso público, o que a gente vai buscar, ou fazer algum tipo de convênio, é onde eu atuo diretamente. Hoje nós temos, não sou só eu, hoje nós temos uma equipe de projetos dentro do clube que nos dá o suporte necessário para a elaboração, o desenvolvimento e a prestação de conta desses projetos. Tá? Como o Marcelo disse, hoje o nosso departamento ele se baseia muito no desenvolvimento desses projetos. Então, onde, desde o momento que o Flamengo conseguiu as certidões negativas, em qualquer lugar onde a gente possa ir lá buscar algum tipo de recurso que possa potencializar nossas ações, nós estamos tentando buscar. Então, eu vou dar uma passada. Não tem como a gente falar detalhadamente de todas essas fontes de recursos, nem de todos os nossos projetos. Então, eu vou dar uma passada e qualquer coisa vocês podem me interromper e perguntar a qualquer momento também. Tá? Isso aqui é uma visão geral do que a gente busca hoje, tá? Das nossas fontes de financiamento. Então, hoje a gente tem a Lei de Incentivo Federal, que pela Receita Federal ela disponibiliza 400 milhões de reais ano, embora a gente ainda esteja longe de captar esse recurso. O máximo que o Ministério do Esporte conseguiu através das entidades foram 230 milhões, então a gente ainda tem um potencial grande de crescimento e é nesse potencial que a gente vem baseando nossas ações. Tá? A gente tem a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que é uma entidade nova que disponibiliza recursos novos também. Esses recursos eles foram aprovados a partir de 2011, que é uma parte da Lei Agnello Piva, que destinava recursos para o Comitê Olímpico e para o Comitê Paralímpico, e hoje uma fatia disso é destinada aos clubes. Então, o Comitê Olímpico hoje tem 1,7%, o Paralímpico 0,3% e a CBC hoje tem 0,5% de recursos. Como esses recursos só começaram a ser disponibilizados a partir desse ano, nós tivemos um acúmulo de 3 anos. Então, a gente tem mais ou menos 160 milhões acumulados que estão sendo distribuídos através de chamamentos internos a partir desse ano. Só que nem esses recursos, na sua totalidade, eles são destinados ao esporte olímpico. Se a gente for fazer uma conta mais clara, 50% de tudo que a CBC recebe e pode descentralizar, ele é destinado ao esporte olímpico. O restante é esporte por taxa de já estão sendo distribuídos através dos editais. Inclusive, acho que foi uma notícia que saiu há pouco tempo, que nós conseguimos, dentro desses projetos, 5 milhões e 300 mil reais na compra de equipamentos. Tá? A partir do ano que vem, a gente tem essa coisa anual. Então, a gente tem uma previsão de 50 milhões ano, no caso do esporte olímpico, 25 milhões ano. Né? Então, a gente tem um convênio direto com o Ministério do Esporte, que gira em torno de 100 milhões ano, que a gente deve voltar a ter essa disponibilidade a partir do ano que vem. Eu e o Edson, nós tivemos um congresso da CBC esse final de semana, e o próprio secretário do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, esteve presente ao congresso e garantiu que os clubes vão voltar a ter mais essa fonte de recursos. Então, isso é uma notícia boa para a gente. E prometeu, inclusive, fazer editais específicos para clubes, para não concorrer com federações, confederações. Vamos ver até onde a gente consegue ir. E nós temos a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, que é a Lei do ICMS, onde a gente tem baseado o nosso projeto de basquete. Além desse projeto, nós temos alguns outros que a gente vai ver mais aqui para frente um pouquinho. Ela gera em torno de 80 milhões de reais ano no desenvolvimento do esporte estadual. Tá? Então, na Lei de Incentivo ao Esporte Federal, nós temos algumas limitações de aporte. A gente só empresas que a gente considera empresas de médio a grande porte podem fazer esse tipo de aporte. São aquelas que devido ao imposto de renda através do lucro real, que são empresas que faturam a partir de 46 milhões de reais ano. Aí elas podem aportar no máximo 1% do imposto devido. Nós temos as pessoas físicas, que é onde a gente baseou todo o nosso campanha Anjo da Guarda, que cada pessoa pode destinar até 6% do imposto devido. Lembrando sempre que para esse tipo de aporte a gente tem que fazer através
do formulário completo, não pode ser em cima daquele formulário simplificado. O meu. Não, mas se nós levarmos em consideração no próprio programa da Receita, você tem um comparativo. E às vezes, se você jogar no comparativo, não dá muita diferença. Então, vale a pena a gente sempre estar verificando. Entendeu? Olha, e mesmo quem declara pelo Simples pode doar também para o Anjo da Guarda. Só já não vai bater. Pode doar a partir de R$100, é bem menos. Exatamente. Aí, gente. Então, todos podem aportar, sem problema algum, todos podem já aportar nos projetos. Tá? Então, nós temos hoje alguns projetos que foram aprovados em 2013 e que muito provavelmente vão entrar em execução a partir desse ano, a partir de 2013, né, final de 2013. A gente não conseguiu que eles entrassem em execução no início de 2014 e muito provavelmente eles vão entrar em execução a partir do início de 2015. Né? São esses 3 projetos. A gente tem o Aquáticos, um projeto voltado para modalidades coletivas, modalidades de base. Lembrando que na lei federal a gente não pode ter atletas profissionais, né? Na lei do Estado é permitido, mas na lei federal não é permitido. Tá? Então a gente trabalha sempre na base. E o projeto de remo e canoagem. Tá? Além desses 3 projetos, nós temos hoje aptos, via Ministério do Esporte, a captar recursos para mais 3 projetos que nós apresentamos e eles foram aprovados esse ano. Nos valores aí. Tá? Então, que é o ginástica, judô e tênis, que é a renovação do projeto que está em execução. Né? Nós temos um projeto hoje, via Lei do Incentivo Federal, que está em execução, que era somente judô e ginástica, e nós, por questão de ordem, inserimos o tênis. Né? Ele estava inserido anteriormente no projeto de basquete, voleibol e futsal, nós só transferimos. Então, nós vamos ter um projeto de modalidades individuais e um projeto de modalidades coletivas. Né? O Cuidar, que o Marcelo falou anteriormente, né, que é o Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento, que é um projeto onde a gente acredita muito no desenvolvimento desse projeto e no quanto ele vai contribuir para o desenvolvimento do nosso esporte olímpico como um todo. Né? Então ali a gente está inserido toda a mão de obra necessária para isso, toda uma equipe multidisciplinar, né, os equipamentos necessários para essas equipes, né, tudo que foi pedido nós tentamos incluir nesse projeto. Tá? Então a gente vai ter, com o desenvolvimento dele, um avanço tecnológico muito grande aqui dentro do clube. Né? E parte do necessário para o desenvolvimento desse projeto nós já temos, que foi a academia que está sendo inaugurada agora esse mês. Né? E o Cidadania Rubro-Negro, que como obrigação, nós no sentido de não obrigação do desenvolvimento social, então ele é um projeto educacional, de cunho educacional, voltado para o desenvolvimento de crianças, da iniciação dessa criança, não necessariamente dentro da GABA, ele pode ser desenvolvido em qualquer parte do estado, qualquer parte do país, que a gente acha que pode contribuir muito e quem sabe, né, detectar algum talento que pode vir a fazer parte das nossas equipes futuramente. Então a gente tem um rol hoje de 6 projetos que estão aptos à captação, aprovados, publicados em Diário Oficial pelo Ministério do Esporte. Tá? A gente tem a previsão de início dos 4 primeiros projetos em março de 2015. Né? Os outros 2 a gente depende muito da captação. A gente pode me perguntar, poxa, mas por que os outros projetos estão lá em cima e os ginásticas judô e tênis estão aqui embaixo? Porque os ginásticas judô e tênis, hoje nós estamos começando do zero. Porque o que nós captamos no ano passado, nós desenvolvemos as modalidades esse ano. Né? Os demais projetos, não, o aquático, o basquete e o remo, não. Tudo que foi captado, seja por pessoa jurídica ou pelo Anjo da Guarda no ano passado, ele continua acumulando para que a gente possa iniciar o desenvolvimento deles esse ano. Então nós partimos já de algum ponto. Né? E o Cuidar, por não ser um projeto assim, muito caro, e ser um projeto que a gente acredita que vai desenvolver os demais projetos, nós acreditamos também que ele possa se iniciar agora. Assim, nós queremos que todos se iniciem a partir de março de 2015, mas a gente tem uma visão um pouquinho dessa maneira. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é o desenvolvimento do projeto. Tá? Então a gente tem, eu fiz um rol de alguns projetos. Então a gente começa pela elaboração do projeto e apresentação dele. Aí o Ministério questiona a gente sobre vários aspectos do projeto, nós respondemos o projeto, né? Depois a gente tem a aprovação por parte do Ministério. Aí o Ministério acha que a gente
deve diminuir algum ponto do Ministério, aí volta para a gente readequa esse projeto ao que o Ministério entende como o mais correto, a gente publica esse projeto em Diário Oficial da União, aí depois a gente parte para uma outra fase, que é a captação de recursos, né, o ajuste de plano de trabalho, caso a gente não capte integralmente esses recursos, a gente tem que diminuir o projeto aos valores captados, né, o desenvolvimento das ações previstas, né, toda a execução do projeto propriamente dito, né, a prestação de contas parcial do projeto, que o Ministério ele não libera o valor total captado, ele libera 50% do captado, depois que a gente usar esse dinheiro e prestar conta adequadamente, ele libera o restante. Então, se nós começamos a executar errado, o Ministério não libera o restante. Do projeto que está em execução do ginástica e judô, a gente teve nossa prestação de contas apresentada em agosto e aprovada no início de setembro. Então, nós já temos a liberação da segunda parcela dos recursos. E depois disso, a prestação de contas final, que é no encerramento do projeto. Então, para esses 3 projetos, essa parte vermelha mais escura já foi cumprida, isso tudo foi feito. Então, falta o restante, que está no vermelho mais claro. Para esses outros 3 projetos, a gente tem um caminho um pouquinho mais longo. A gente já fez as 3 primeiras partes e falta fazer o restante, que foram projetos aprovados há pouco tempo. E a gente tem o projeto dos 2 ginástica do ano passado, que está praticamente encerrado, teoricamente ele se encerra dia 28 de fevereiro, e a gente vai fazer a prestação de contas final dele. Isso aqui também é como é que o projeto anda dentro do Ministério do Esporte. Às vezes a gente não tem a real noção do quanto de trabalho dá até a gente conseguir aprovar um projeto. A gente acha que apresentou o Ministério aprova, o dinheiro entra e está tudo certo. As coisas são um pouquinho diferentes. Então a gente encaminha o projeto para o Ministério e ele passa por uma pré-análise documental, para saber se toda a documentação que nós enviamos está certa, se nós enviamos os orçamentos adequadamente, se tudo que toda a exigência documental está correta. Saindo dali, ele tem 2 opções: ou ele vai para a análise técnica, caso esteja tudo correto, ou ele é rejeitado e acabou o processo. Então, passamos um passo, chegou na análise técnica. Ali o Ministério pode fazer 2 coisas: diligência, saber algum tipo de questionamento. Caso a gente responda a diligência, ele volta para a análise técnica para ser analisada essa diligência, ou ele é encaminhado a uma comissão técnica. Na área de análise técnica, ele é feito um parecer técnico sobre o projeto, mas a decisão cabe a uma comissão técnica de 6 membros, 3 indicados pelo governo, 3 indicados pela sociedade civil. Esses membros, eles têm a palavra final sobre o nosso projeto. Então, nós temos, além de convencer o técnico do Ministério do Esporte, a convencer essa comissão de que o nosso projeto é viável e que ele é importante para o desenvolvimento esportivo nacional. Porque não basta ele ser importante para o Flamengo. Se for importante só para o Flamengo, não vai ser aprovado. A gente tem que informar e provar a eles que o desenvolvimento desse projeto ele vai contribuir para o desenvolvimento nacional do esporte. Então, saindo da comissão técnica, ele pode ser aprovado integral ou parcial, aí vai depender. Ele pode sofrer uma nova diligência, caso os membros questionem algum ponto. Sofrendo a diligência, ele volta lá para a análise técnica e sofre os trâmites normais, ou ele pode ser rejeitado, se a comissão técnica achar que ele não deve ser aprovado. Se ele for rejeitado, ele cabe recurso. Então, entrando com recurso, volta à área de análise técnica e tudo novamente. Então, assim, são coisas... São coisas... Pode falar. O tempo que demora isso? Deve ser 1 ano, 2 anos? Pois é, nem tanto. Depende. Se o projeto, na legislação, ela prevê 3 casos de tramitação prioritária de projetos. O primeiro é se a gente apresenta uma carta de patrocínio. O segundo é se é um projeto de continuidade. E o terceiro, se ele está inserido no calendário oficial das confederações. Então, os nossos projetos, normalmente, ou eles vão com carta de patrocínio, ou é um projeto de continuidade, que foi o caso do judô e ginástica desse ano, que ele está continuando o que nós executamos no ano passado. Nesse caso, a gente consegue uma aprovação em 2 ou 3 meses, mas fora isso, leva 1 ano mesmo. Entendeu? É trabalhoso. É muito burocrático, na verdade. Assim, você está lidando com recurso público, é uma coisa muito burocrática, em qualquer fase do processo. Já teve
projeto desse recusado? Não, ainda não. Tudo foi aprovado. Tá? Então agora eu vou falar um pouquinho dos nossos projetos na lei estadual. Tá? Nós falamos até agora de lei federal do esporte, baseado em imposto de renda. Agora a gente vai falar um pouquinho da lei estadual, que é baseada no ICMS. Hoje nós temos 3 projetos junto à Secretaria de Estado, que é o Fla Basquete. Nós encerramos um agora, então demos início ao outro. Né? A gente teve o Fla Basquete 2013-14, segunda temporada da NBB, um agora 2014-2015, que o Marcelo já falou, a questão da TIM, do aporte de recursos. Né? E o bacana é que na lei estadual, tudo que você aporta depois, você consegue reembolsar o que foi gasto antes. Então todas as ações que nós tivemos antes vai ser reembolsado. No caso, o Fla Basquete é nacional, só se encaixa na estadual. Só se encaixa na estadual, exatamente. Isso aí, tá? E a gente tem o projeto da piscina, né, que no caso da lei estadual é a base da piscina, é a obra que a gente chama de alvenaria, para que ela receba o que nós conquistamos via CDC, que é a compra da MIRTA, do equipamento MIRTA. Né? E a gente tem um projeto que está em desenvolvimento, que é lá no Ninho do Urubu, que é a continuação da construção lá do centro de treinamento. Tá? A piscina, ela provavelmente, tá? Se tudo aqui, gente, é uma previsão, assim, lógico, a piscina é uma previsão, o restante já está iniciado efetivamente. Então a piscina a gente tem uma previsão de início agora em dezembro da obra efetivamente, né? De ter o aporte de recursos, de ter a obra. O Fla Basquete 2014-2015 já está aprovado, publicado e já entrou em execução a partir de 7 de agosto, né? E o Ninho do Urubu desde junho de 2014. Então são projetos que estão em andamento. Então a gente tem todo aquele processo de execução das atividades, prestação de conta parcial, prestação de conta final, remanejamento de recursos quando é necessário, que às vezes o que a gente planeja no início não é exatamente onde a gente vai chegar no final. Você tem algumas coisas para ajustar durante todo o processo. Tá? Aqui na lei do Estado é mais ou menos a mesma coisa, tem algumas peculiaridades, né? Que a gente tem a publicação da fruição, que é, além de eu aprovar, tem que dar entrada na Secretaria da Fazenda, para a Secretaria da Fazenda liberar aquele recurso para poder a empresa ter o direito à isenção fiscal. Então são algumas peculiaridades de cada legislação. Tá? O da piscina, a gente parou aqui, já estamos dando entrada agora na Secretaria da Fazenda. O do Ninho do Urubu já está lá em fase de prestação de conta parcial, então já fizemos todo esse trâmite. Tá? E o Fla Basquete está só esperando a publicação da fruição, já deve estar saindo, para a entrada do dinheiro. Publicou a fruição, deve entrar o dinheiro. Tá? Então, acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. O Edson vai falar mais especificamente dos projetos da CBC daqui a pouquinho. Aí, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente continua por aqui. Tudo bom? Obrigado.